Prezados alunos, semana 4 do nosso plano de ensino tutorado, PET 5. Essa semana nós vamos dando continuidade a essa construção do pensamento crítico, da análise filosófica, em que aprendemos sempre a observar o que é o ser e a ação em nossa vida, né? Nós temos um tema, senso comum, que é um tema desde quando a gente começa ali no estudo da filosofia, é o tema inicial para refletirmos a diferença daquilo que é o pensamento construído ali na comunidade, durante a vida, que a gente vai aprendendo pelas experiências e as coisas que vão nos passando na tradição, e o que é o pensamento filosófico, o pensamento crítico, o pensamento de análise, né? E nós temos algumas imagens que nos mostram bem esse perfil do senso comum, né? Que nós temos um pastor conduzindo as ovelhas, de repente uma ovelha que é chamada, que a gente sempre chama ovelha negra, né? Quando a pessoa está dissonante dos restos, né? Dos outros, está sendo diferente, né? Aqui, ó. Igual aqui, ó, todo mundo falando, oh, coitado, ele ali sozinho, né? De repente uma pessoa sozinha. Então o senso comum, ele tem essa força da comunidade, né? Da quantidade de pessoas. E nós estamos num tempo que realmente é muito presente aí a força do senso comum, que ela é mais confortável, né? Porque ali é onde tem uma opinião em conjunta, né? Nós temos uma opinião que é construída ali comunitariamente, da tradição, de algo que vem vindo, né? Mesmo que não seja uma verdade, ou que não ajude na libertação, na individualidade, sempre ele é visto como algo mais confortável, porque ali o senso comum ele tende a servir a um grupo que é beneficiado, né? Se a gente pensar numa família em que se tem certos costumes, é para que esses costumes permaneçam, e ele tem em vista a permanência da família, seja a permanência do nome, da honra, né? São elementos que vão sendo criados. E depois, se alguém faz algo diferente, isso pode ser, não tem uma visão muito boa, né? Então, o que fomenta e que constrói o senso comum são as experiências da vida, né? E cada geração ela vai recebendo da outra as heranças que são passadas. O interessante é que isso parece bonito, mas se a gente for ver em vários outros aspectos, não se aceita muito o diferente nesse sentido, né? Principalmente aquelas pessoas de um tempo atrás, né? Que eram escolhidas as pessoas com quem você deveria casar. Então essa escolha infligia totalmente a liberdade, tinha em vista pactos aí conjunturais, né? Nós temos uma fábula que é muito famosa, aí, os macacos e as bananas, né? Vocês podem pesquisar aí na internet ou no YouTube mesmo, vocês vão achar ilustrações e vídeos explicando, é muito interessante, né? Essa fábula, porque chega um ponto, são macacos que são treinados, né? Numa gaiola em que tem um cacho de banana e uma escada, né? E os macacos, conforme vão tendo fome, vão subindo, mas aí os cientistas vão fazendo a experiência de jogar água naqueles que estão embaixo, né? E vai chegando um ponto que os que estão embaixo, quando eles vão receber aquele jato de água, eles pegam os que estão subindo a escada e batem neles para não subirem a escada. E vai chegando um ponto que ninguém mais sabe, ninguém mais sobe a escada e ninguém mais sabe o que está acontecendo, porque sempre acaba que é introjetado
na própria vivência ali que sempre foi assim, ninguém mais faz mais nada. Então o senso comum tem muito esses elementos aí, cheio de crenças e mitos que vão se formando e constitui uma tradição, um costume, um conservadorismo, né, cheio de ideias que são construídas de forma, um conhecimento assim, metódico, sistemático, quer dizer, sem método, sem sistema, né? Eu aprendi a desmontar aquele motor, a construir alguma coisa, pela experiência, pelo dia a dia, né? Isso é interessante em alguns aspectos, mas em outros traz muito mais elementos negativos, né? São tipos de conhecimento empírico, da experiência da vida, porque baseia aí no dia a dia, né, no comum das pessoas. É claro que a ciência, a filosofia já são experiências mais científicas, né, que exigem mais um planejamento mais rigoroso, é mais radical, vai nas raízes, né? E o senso comum já é uma atitude não tão crítica, né? É a força do hábito, da tradição, que perpassa toda a nossa vida. E os gregos antigos, eles tinham, é interessante observar isso, que essa questão de opinião, de subjetivismo, já existe desde que o mundo é o mundo, né? Mas os gregos antigos tinham uma escadinha de busca do conhecimento que é muito interessante. Quando a pessoa está só na opinião, né, chamado dox, aquilo que é o senso comum do dia a dia, né? Quando você já começa a aprofundar, a buscar as evidências, a ter um método, você está fazendo ciência, episteme, né? Por isso que vem aí a epistemologia, né? Essa busca do conhecimento, da verdade, né? E até chegar à sofia, né? A sofia, então, é você considerar as questões da vida, saber analisar, e engloba todos esses elementos de ciência, de senso comum, de análise, de busca aí de o conhecimento entre teoria e prática, né? O senso comum é uma visão do mundo precária, né? Distorcida e até perversa. Claro que a filosofia e a ciência que busca. É preciso aqui no texto traz uma coisa interessante, que é distinguir os conceitos que é de senso comum e bom senso. O senso comum é o conhecimento espontâneo aí da vida, né? Que muitas das vezes é fragmentário e dogmático. Já o bom senso é o núcleo sadio do senso comum. O que quer dizer isso? Eu tenho experiências da minha vida, mas é claro que tem coisas que pode ser de costume. Então, aquela comunidade tem um costume, igual nós já ficamos sabendo, né, de tribos que se matava, por exemplo, filhos que não iam servir para aquela tribo porque ia ser um peso, né, porque tinha alguma certa deficiência. Então tinha todo um sentido ético ali, mas de tradição também, e ao mesmo tempo de questões pragmáticas ali para a sobrevivência da própria tribo, né? Mas se você chega e questiona algo assim, é muito mais difícil de mudar, porque existe toda uma tradição, né? Mas quando as experiências têm elementos que realmente conduz a uma busca mais de perceber que você pode contribuir ali para um movimento aí de mudança, né? E conduz à liberdade das pessoas, então a gente chama isso de bom senso, quando a gente percebe que tem elementos positivos ali que ajudam, né? É claro que nós brasileiros, por exemplo, a gente está acostumado muito com essa questão do senso comum, temos muita dificuldade de sistematizar, ter método para as coisas, né? Um estudante, ele precisa ter método de estudo, uma sistematização do seu estudo. Nossa, isso daí dá muito trabalho, isso daí. Então o senso comum, ele busca esse confortável, né? Aquilo que já é costume,
Se eu tenho que mudar, então nós já estamos acostumados a fazer de determinada maneira. Se tiver que mudar, aí já é um problema de vida aí. Então, não pode questionar, não pode ser mudado, né? E disso daí nós podemos pensar em vários aspectos, né? Político, econômico, principalmente na religião, então aquilo que é de tradição. Nós temos como atividade da semana, aí são 3 atividades, 2 objetivas, né? Muito tranquilas, e uma em relação a 2 imagens, para a gente fazer essa associação aí dessas 2 imagens em relação ao senso comum, né? Você explicar. Uma é uma imagem que faz um certo preconceito aí, que é do senso comum, que está na cabeça das pessoas, né? Que mulher não dirige bem. Então, por isso tem essa criança toda amarrada. E a questão da corrupção no Brasil, né? Então, é relacionar isso com o senso comum e explicar. Então, o senso comum é um assunto, um tema aí importantíssimo dentro da filosofia, porque mostra como tinha em relação à propaganda várias questões características de uma sociedade que realmente ela preza mais pelas experiências cotidianas e acaba alimentando a tradição, aquilo que já é de costume. Isso tem pontos muito negativos, porque se aprende algo errado, ou até mesmo descontextualizado, né? Que vai passando aí, igual nós sabemos, por exemplo, daquilo que questões aí problemáticas da nossa sociedade, né? Em relação às opções sexuais, em relação a questões religiosas, diferença de raça, várias coisas que precisam ser questionadas mesmo e verificadas, aquilo que vão criando essas barreiras sociais. Então, bons estudos, bons aprofundamentos e até a próxima aula, que será a nossa correção. Um abraço a todos.